Viver em família é um ato, irmãos, que se fosse simples, nós não teríamos tantos problemas. Você sabe que às vezes um ato de rejeição de um pai, de uma mãe, gera para a vida da pessoa toda problemas tremendos. O sentimento de rejeição de um filho que foi rejeitado, ele acaba, por fim, contaminando a vida dessa pessoa em vários aspectos. Quando você vem de um lar, por exemplo, em que há uma dureza, não há carinho entre os componentes daquele lar, não há demonstração de carinho, criam-se pessoas duras, pessoas insensíveis. Então nós vamos ver que grande parte dos problemas que nós temos estão diretamente ligados ao lar, à família. De problemas que não foram tratados, não foram abordados, não foram buscados solução. E muitas vezes a pessoa vai empurrando com a barriga, e quando é filho vai empurrando com a barriga até chegar à maioridade. Depois diz assim, não resolveram o meu problema na minha família onde eu era filho, e aí vai para frente. E quando ele monta a família dele, ele percebe que aquele problema se repete. Nós ouvimos aqui hoje do pastor Marcelo uma coisa engraçada. Ele disse que ele não era cristão, o pai dele não era cristão, o pai dele brigou com o avô dele e ficou anos sem falar com o pai, né? E o pai, a última vez, quando ele foi falar com o pai não podia mais ouvir porque já era um defunto, estava dentro do caixão. E no dia do enterro do pai, ele vai ao enterro do pai, e tantas coisas que precisavam ser ditas, perdoadas, faladas, não foram abordadas. E ele disse que aí ele também brigou com o pai dele. Não era cristão e se repetiu a história. Com ele aconteceu diferente, porque Jesus entrou na vida dele. Ele foi pedir perdão ao pai, perdoou o pai, pediu perdão, e hoje ele é grande amigo do pai. Quando Jesus entra, é maravilhoso. Diga glória a Deus. Mas há uma coisa que dentro de um lar é fundamental, que são as palavras. As palavras dentro do lar, da família, do casamento, do relacionamento, elas têm um poder positivo e negativo. E hoje eu quero tratar desse tema aqui, que já falei em ocasiões passadas, mas hoje eu quero falar aqui desse tema, porque são as palavras malditas. Palavras malditas são aquelas que não são benditas. São palavras infelizes, palavras colocadas em momento de raiva, em momento de descompensação, de estresse. Então eu quero falar sobre esse tema, e para tanto eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, vamos lá. Ezequiel, capítulo 37. Esse é um texto muito conhecido na palavra de Deus, que é o quê? O vale, a visão de um vale de ossos secos. Ezequiel tem esta visão, e essa visão do vale de ossos secos nos mostra muitas coisas aqui. Todo mundo comigo? Ezequiel 37? Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava o quê? Cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam o quê? Sequíssimos. Então, me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize, ossos secos,
ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito e vós o quê? Porque a vida vem pelo Espírito, amém? Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. Então o que dá vida ao ser humano é o quê? O Espírito. Estamos aprendendo isso na escola dominical, pela manhã, amém? Muito bem. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Diga, casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o quê? O meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai, me ajuda a ministrar esta palavra. Eu dependo sempre de Ti, porque esta obra é Tua, a palavra é Tua, apenas o meu corpo é colocado em Tuas mãos, a minha mente, para ser usado por Ti. Coloque em Tuas mãos. Eu peço também, Tu abra os ouvidos espirituais dos irmãos. A Tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que esses ouvidos sejam abertos para entender aquilo que Tu queres alcançar a cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre esse tema: palavras dão vida a qualquer coisa. Nós temos aqui nesse momento o profeta Ezequiel profetizando sobre um vale de ossos secos, profetizando sobre a morte, profetizando sobre pessoas que existiram, e Deus mostrando para ele que aquela missão de profetizar aqueles vales era dele, não era de Deus. Deus poderia ressuscitar todos os mortos sem a presença do profeta, sim ou não? Sim. Mas Deus faz a sua obra com homens imperfeitos, irmãos. Esse é o grande mistério. Deus faz a sua obra usando homens e mulheres imperfeitos. E Ele quer muitas vezes que nós nos coloquemos nas mãos dEle para trazer vida em lugares, em ambientes, em pessoas. A sua boca pode ser um instrumento poderoso de Deus para animar quem está desanimado, para dar a luz a quem está completamente perdido. Deus não só usou o profeta Ezequiel, mas Ele quer que você também seja esse instrumento no meio de morte, de luz, de trevas. Por isso que a palavra liberta, por isso que nós estamos usando aquelas faixas para libertar pessoas de tantas coisas que estão aprisionadas. Mas ouça o que eu vou falar agora. As suas palavras faladas
darão longevidade a qualquer coisa discutida. Porque as palavras, ouça bem, têm o poder de manter viva qualquer coisa. Você já viu como é que a imprensa faz? Quando ela não quer que a população esquece um assunto, o que ela faz? Repete a mesma notícia. Jornal da manhã, jornal do meio-dia, jornal da noite. Às vezes você já não suporta mais e eles, ou por interesse financeiro, por causa de marketing em alguns temas, ou porque querem ser a justiça no lugar da justiça, querem fazer justiça não pelas próprias mãos, mas fazer justiça pela própria imprensa, eles ficam lembrando o mesmo tema várias vezes. Eles usam de forma boa também para cobrar dos governantes quando querem, falam o mesmo assunto várias vezes. Eles querem controlar o país, porque a palavra, ouça bem, tem este poder, e eles sabem disso. Quando eles querem trazer um tema para uma discussão das eleições, eles começam a bater 1 mês, 2 meses antes naquele tema. Sabe qual é o tema que a Globo quer trazer para a discussão dessas eleições? Diz para mim. Você sabe qual é o tema? Você não percebeu ainda? Economia. Pode perceber o número de avaliações de economia em todo jornal, tudo e aquilo, e consulta isso. Então, porque as palavras têm este poder de dar vida àquilo que não tem vida. Então, tanto para o bem quanto para o mal, as palavras dão vida a qualquer tema que você queira fazer. Quando eles não estão a fim de que um tema apareça na mídia, eles não tocam, eles não falam, eles não abordam. Essa é uma forma de manipular as massas, é a forma de manipular a imprensa. Será que está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Porque eles querem, de forma indireta, governar o país. E sabe que se elegerem, não serão eleitos. Então, consegue dessa maneira. A imprensa tem que ser livre. Eu não sou contra a imprensa ser grampeada, ser fiscalizada. Acho que a imprensa tem que ser livre. Mas eu estou mostrando para você que a imprensa também não é inocente. Ela usa o poder que tem, assim como os deputados, senadores, os juízes, o presidente, os governadores usam o poder que tem para se auto-beneficiar. A imprensa também usa deste mesmo poder para se auto-beneficiar. Será que posso ouvir um amém? Você acha que o Projac foi financiado por quem? O Projac foi financiado pelo banco BNDES para pagar em 30 anos. Será que o governo financia alguma coisa para você pagar em 30 anos? Te dá o dinheiro, o peso, você vai pagando do jeito que puder. Tudo, irmãos, é jogo de interesse. E o mecanismo usado, e é isso que eu quero falar para você, é a palavra. Quando eu falo mais de um assunto, mais este assunto vem à tona. A Globo quer alegrar o coração do pessoal com a Copa de qualquer jeito, né? Olha, já está enchendo a paciência, né? Ah, caiu um cacho do cabelo daquele da defesa, como é que é? Davi Luiz. Aí bota desenhozinho com cabelo não sei o quê, põe não sei o quê. Rapaz, o Neymar tem um dedo, a ponta do dedo dele é meio torta, vai lá e... Estou exagerando? Não. Por quê? Eles investiram milhões na transmissão. E eles têm que recuperar esse dinheiro de alguma forma. Então, não há nada inocente. Não há nada inocente. Muitos conflitos morreriam se as palavras não continuassem a sustentar. Muitos conflitos morreriam. Aí você diz assim, graças a Deus que o pastor vai falar hoje da imprensa. Não, hoje eu vou falar da tua família. Porque dentro do lar, muitas vezes nós estamos usando as palavras para trazer à tona coisas que deveriam ter sido jogadas no mar do esquecimento. Porque uma das coisas que caracteriza o perdão de uma pessoa é quando você pega aquilo e diz assim, eu decidi perdoar, isso aqui morreu para mim. Você não vai lá e fica, você lembra
quando você fez assim, porque você fez aquilo, porque você era assim. Há pessoas que fazem dentro do seu lar um verdadeiro inferno, porque ficam ressuscitando com palavras, assim como o vale de ossos secos, o profeta ressuscitou defunto, fica ressuscitando defuntos que deviam ficar enterrados. E fica tocando no mesmo assunto, e falando a mesma coisa, e comentando a mesma coisa, e trazendo para dentro da sua casa aquilo que não deveria trazer. Não fique discutindo aquilo que você quer esquecer. É um conselho que eu te dou. Você pode repetir isso comigo? Eu não vou ficar discutindo aquilo que eu quero esquecer. Por quê? As palavras dão vida. Se você quer esquecer, não toca mais. Eu conheço lares que vivem em guerra, porque a pessoa fica com a sua pazinha de palavra, o morto já está morto lá, 1 década, a pessoa vai lá e diz, você lembra? E uma pasada, e começa a tirar o defunto que já está fedido, já é não sei o que, apodrecido lá, fica trazendo aquilo. Irmão, não contamine o seu relacionamento com o seu marido, com seus filhos, com a sua casa, com coisas que devem ser esquecidas. E você, cada vez que toca naquele assunto, usa aquela palavra, você ressuscita isso e contamina o seu presente com um passado que já deve ficar para trás. Será que eu posso ouvir um amém? Vejamos algumas afirmações da Bíblia sobre palavras. Palavras sopra vida em tudo. Vamos lá, Provérbios 18, vamos lá, 21. Vem comigo aqui. Vamos ver alguns textos que confirma tudo isso que eu estou falando aqui. Livro de Provérbios. Provérbios 18, versículo 21. O que diz aí? A morte e a vida está onde? Estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come o quê? Come o seu fruto. Olha só, outro dia uma irmã, ela percebeu. É uma coisa que eu pratico, irmão, eu não pratico por hipocrisia não, porque eu sei que isso é bíblico. Toda vez que eu vejo um irmão com uma roupa nova, a irmã com cabelo novo, o irmão, né? Eu faço um elogio. Puxa, rapaz, você está bem com essa roupa? Ô, irmã, está linda. Nossa, que é sua irmã? Tá muito bonito. Por quê? Primeiro, porque é verdade. Amém? Segundo, porque eu aprendi que a gente tem que utilizar bem as palavras para levantar a estima da pessoa, para levantar o coração da pessoa que está abatido. E uma das coisas que a gente tem que fazer dentro do lar é fazer isso com o nosso esposo. Minha esposa ontem fez uma declaração de amor. Hair quer dizer cabelo, né? Ela viu no filme um ator com cabelo grande. Foi isso mesmo? Não me lembro. Ela disse assim, eu queria que você tivesse cabelo assim. Cara com cabelo aqui. Eu disse, amor, para satisfazer você, eu uso até peruca. E se ela falasse, eu comprava peruca e usava, irmão. Ela disse assim, mas eu gosto de você com essa careca. E passou a mão na careca. Eu já fiquei invocado. Ela é esperta. Na mesma hora, ela disse, não dá para ser cabeludo, não é careca mesmo. Eu não sei como é a sua relação no lar, mas eu resolvi fazer do meu lar um lugar de alegria. Então as palavras que eu quero sempre usar dentro da minha casa são palavras de alegria, de esperança, de fé, de ânimo. E isso é fundamental, porque se os seus filhos são criados num ambiente assim, eles também vão ser pessoas com uma mente de bem-estar. Olha, às vezes, num ambiente de trabalho,
Está faltando uma palavra que dê vida a um novo ânimo, aos relacionamentos. Então, palavras sopram vida. Nós acabamos de ler. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Pausa para pensar aqui. Pense comigo, uma palavra que você pode dizer ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus entes queridos. Pense, agora, o que eu poderia dizer para o meu marido? Para levantar a moral dele. Pastor, não consigo ver nada. Estou aqui pensando. Sabe por quê? Você está olhando com os olhos seu, natural. Eu queria que você olhasse com os olhos de Deus. Nos olhos de Deus, certamente, há coisas boas no coração dessa pessoa. Mas eu queria que você pensasse, qual a palavra que eu posso falar dentro da minha casa? Eu procuro ser uma pessoa bem-humorada e contar piadas. E sabe, na minha casa, quando a gente se reúne, é só gargalhada. Porque os meus filhos, eu tenho uma filha com poder de imitação, que ela, quando conta a história, a gente começa a rir. Ela faz aqueles gestos. Eu me lembro que uma vez eu caí, eu machuquei a perna, não me lembro bem, e ela até hoje conta essa história. E eu gritando, ai, sei o quê? Aí ela faz o gesto, a gente ri. Se o pai for um pai muito severo, vai achar que está sofrendo crítica, vai dizer, me respeita. Eu quero que ela me desrespeite nesse ponto. Pode contar piada à vontade. Eu nem esquento. Sabe por quê, irmãos? A autoridade que você tem não está no medo que você imprime, mas está na vida verdadeira que você leva. E os filhos sabem quando você está falando uma coisa séria, e os filhos sabem quando aquilo não vai criar nenhum tipo de problema. Mas é muito triste um lar onde, olha, eu conheço, irmãos, uma vez eu fui numa igreja que a mulher chamava o marido de pastor. Pastor, o senhor vai fazer isso? A mulher chama ele de pastor. Eu falei assim, como é a noite? Vossa Excelência permite? Porque para mim é um negócio tão formal. Não era só no púlpito não, porque às vezes eu falo assim, a pastora André vai falar, isso é uma situação. Eu estou falando os dois conversando. Que horror, que coisa horrorosa. Qual é a impressão que o filho tem quando é criado num lar desse? Depois, o camarada se passa a ser um cara tímido, medroso, legalista demais, cheio de traumas, porque isso está. Então, estou dizendo o seguinte: palavras sopram vida. Use as suas palavras para soprar vida aonde houver um vale de ossos secos, onde houver morte. Outra coisa sobre palavras, aqui em Provérbios 18:8, diz assim, Provérbios 18:8, diz assim, as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Mas não é isso que eu quero não. A palavra do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Ele está dizendo assim, tem gente que tem prazer em falar mal. Fala mal da sogra, fala mal do governo, fala mal disso, fala mal daquilo, e às vezes está almoçando lá, partindo uma galinha no meio e falando mal do pastor. Come, não gostei muito não, o pastor falou que é negações. Nessa igreja não tem ninguém, porque isso aqui só tem santo, eu posso ver só as aurelas aqui. Qualquer pessoa que se coloca publicamente está exposto à crítica, irmãos. Só que no reino de Deus, nós temos que cultivar uma cultura diferente. Eu digo o seguinte, se eu não posso elogiar,
a uma pessoa sobre nada, sabe o que eu faço? Fico calado. Se eu não encontrar nada para elogiar em você, eu vou ficar calado. Porque eu não vou descer o cacete em cima de você, porque eu não quero que a minha boca seja uma palavra de maldição sobre a sua vida. Então, às vezes eu quero chamar a atenção de uma pessoa, aí eu começo a bater um papo discretamente, não quero ofendê-la, mas daqui a pouco eu falo a verdade, mas falo com palavras doces, está entendendo? Palavras que a pessoa entenda que eu não estou querendo ofendê-la, humilhá-la, mas sim chamá-la para uma verdade, porque ela está à beira de um abismo, de um problema. Então, palavras podem ferir, palavras podem criar conflitos. Aqui no versículo 6 do Provérbio 18 diz o seguinte, olha só. Os lábios do insensato entra o quê? Na contenda. E por açoites brada a sua boca. É aquela pessoa que não quer parar de discutir. Ela quer que o ponto de vista dela prevaleça sobre qualquer maneira. Não, que é assim. Aí você fala, mas... E ela vai. Daqui a pouco muda de assunto. Você lembra aquele dia na casa da tua mãe? Pô, mas a gente está falando aqui de pera, maçã, uva. E você agora vem focar isso. Porque a pessoa, ela começa a perder espaço aqui. Aí ela vai buscar recurso em outro assunto que ela... e começa a criar esse tipo de situação. É isso que a Bíblia fala aqui mesmo. Olha só que tremendo. Os lábios do insensato entram na contenda. Irmão, se o negócio já está pegando fogo, você vai jogar gasolina? Quando a coisa está pegando fogo, o que você faz? Água. Mas jogar gasolina, piorar. Então, há pessoas que não percebem que aquelas discussões, elas não ficam esquecidas não, elas vão acumulando no coração. E de alguma forma, isso vai trancando as pessoas, os relacionamentos começam a ficar truncados, porque essas mágoas que vão ficando no coração, vai fazendo com que a pessoa perca a espontaneidade de quem ela é. Ela tem medo de se mostrar como é, ela tem medo de falar o que pensa, ela tem medo de se expor, porque afinal de contas, ela já sofreu tanta crítica, tanto embate, tanta coisa, que ela começa numa coisa pior do que uma pessoa viver num lar, onde ela tem que ficar vivendo pisando em ovos. Não posso falar isso, não posso ser aquilo, meu Deus, não sei o quê. E aí a pessoa começa a ficar armada. Sabe o que acontece? A felicidade vai pela janela. Se torna um ambiente triste e difícil. As palavras podem destruir uma amizade de uma vida toda em um momento. Pessoa amiga 10 anos, 15 anos, 20 anos. Uma palavra desgraça tudo. Então, eu estou tentando dizer para você que as palavras que nós falamos, irmãos, tem que ser cuidadosos. Cuidadosos como? Não com medo de falar, mas a forma de falar. Eu posso abordar um problema num tom de discussão, ou eu posso abordar o mesmo problema num tom de conciliação. Dá para entender isso? Diga amém. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Digo, na minha casa não tem conflito. Olha a mentira. Ok, se é verdade eu aceito. Amém? Ok? Mas ouça o que eu vou falar. O tom que você vai falar. Até para pedir dinheiro você tem que ter sabedoria, irmã. Né? Tem que ter sabedoria. Tem gente que chega com a faca assim. Ou dá ou desce. Sabe como é que é? Ou vai ou racha. Irmãos, todos nós temos obrigação dentro do casamento. Ouça o que eu vou falar. Mas nós não podemos colocar um casamento na base de obrigação. A obrigação tem que ficar camuflada por uma boa vontade. A obrigação tem que ficar camuflada por uma alegria. Eu não tenho que ficar jogando na cara do outro que ele tem obrigação.
ele sabe que tem que obrigação. Todos nós temos obrigação dentro de um lar. Mas a gente tem que colocar uma forma doce de que essas obrigações sejam feitas e cumpridas, mas não jogado na cara como algo de ameaça, né? Muitos pais usam do poder econômico para ameaçar os filhos. Você acha que você está produzindo no seu filho? Sabe o que você está produzindo na cabeça do seu filho? Manda quem tem dinheiro. O negócio é ter dinheiro. No dia que eu tiver dinheiro, eu mando esse velho às favas. E o amor? Não existe. Palavras podem destruir uma amizade. Olha aqui Provérbios 16, 28. Volta aqui um pouquinho. Só que eu quero que você guarde isso. Provérbios capítulo 16, versículo 28. O homem perverso espalha o quê? O homem perverso espalha o quê? Contendas. E o difamador, o que ele faz? Separa os maiores amigos. Deixa eu te ensinar uma regra de vida que eu aprendi. Quando eu estou ao lado caminhando com alguém, numa fase da minha vida, que eu vejo ela fazer o mal a outro, e nesse caso aqui, difamar uma pessoa, né? Separando amizades, eu não tenho nada a ver, mas eu estou vendo a pessoa está fazendo. Sabe o que acende dentro de mim? Uma luz vermelha. Diz, hoje ele está fazendo com fulano, amanhã ele vai fazer, porque esse caráter dele vai se repetir onde quer que ele esteja. Então, cuidado com essas pessoas difamadoras, as pessoas que espalham contenda, porque essas pessoas, elas estão sendo usadas pelo espírito do mal, irmãos. Palavras certas podem trazer saúde ao corpo. Olha só, sobre palavras certas. Vem aqui, Provérbios 16, 24, aqui mesmo. Olha só. Palavras agradáveis são como o quê? Favo de mel. Oh, coisa boa. Amém? É bom, doce para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Vamos fazer um exercício agora. Vocês sabem que eu sou professor de seminário, então, qual palavra doce que você podia falar para uma pessoa agora que você conhece aqui na igreja, ou que esteja ao seu lado, ou seu marido, né? Ah, goiabada, pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? A palavra doce é algo que vai elogiar, né? Hein? Vamos lá, vamos fazer esse teste? Qual a palavra doce que você pode dizer para um irmão, para um amigo aqui, sincera, né? Não vai dizer que ele é louro de olhos azuis quando ele é um negão daquele tamanho ali. Mas eu gosto desse cara. Ele só tem um defeito, é vascaíno, mas a gente ama a si mesmo. Eu gosto dele. E aí você pergunta, por que você gosta dele? Eu não sei explicar, mas é algo espiritual, né? É seu. Ok, eu sei que é seu. Né? Por quê? Eu não sei. É uma empatia que desde o primeiro dia que eu vi, gostei. Esse camarada é gente boa. E depois fui verificar que é verdade mesmo. Por que isso? Quando você fala uma coisa dessa, sinceramente, irmãos, você cria ambientes bons de relacionamento, né? Quem falou aí alguma coisa aí? Falou? Vamos ver. O que você ouviu, minha filha? Você falou ou ouviu? Hein? Ah, ela falou que queria ter um cabelo cacheado igual o seu. Amém. Ok. O que mais? O que ele falou? Falou para ela. O que você falou? O que ela falou para você? Conte comigo. Amém. Falou que você é uma bênção na vida dela. É bom ouvir isso da mamãe? Então, olha assim para os olhos dela. Poxa, mãe, obrigado. Gente,
Está percebendo? Olha o sorriso que esse rapaz deu quando ele falou isso para a mãe dele. Alegria. Eu estou tentando dizer a você que muitos dos problemas, porque o tema no nosso mês é família, problemas e soluções. Eu estou dizendo que muitos dos problemas que nós temos dentro do lar é por uso errado, indevido das palavras. Que se nós usarmos as palavras bem, o ambiente dentro do nosso lar vai mudar, em nome de Jesus. Então, palavras certas podem trazer saúde para o corpo, para a mente, para o ambiente. Os resultados da sua vida serão muito influenciados pelas palavras que você selecionar usar. Hoje eu peso bem as palavras que eu vou usar, porque as palavras elas são tremendas. Vou falar uma coisa para você, agora em termos espirituais. Nunca permaneça na presença de uma pessoa que estejam falando palavras más. Se uma pessoa começar a falar palavra má e você puder dar no pé, dá no pé. Porque aquilo contamina. A pessoa começa a falar mal do outro. Ô, meu irmão, dá licença aqui, eu tenho que dar aquele tapinha assim, eu tenho que resolver um problema aí. E sai. Não alimente o mal, porque quando você dá ouvido às palavras más, você está alimentando aquela pessoa nessa prática, você está estendendo esse ambiente. E quando a pessoa começa a falar, não, irmão, olha, dá licença aqui, eu tenho que ver aqui. Ô, fulano, sai a francesa ou a cavaleira mesmo, e deixa eu, não vou ficar ali sendo cooperador e participante de algo que eu sei que vai destruir o caráter de alguém, que vai atingir alguém. Então, em Provérbios 14, volte aqui, versículo 7, fala o seguinte. Provérbios 14, 7. Olha só o conselho, que não é meu, é da Bíblia. Olha só. Foge da presença do homem, o quê? Insensato. Porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Olha, está dizendo assim, não fique batendo papo com uma pessoa que tem esse espírito. Amém? Porque você vai ser contaminado. Você vai ser contaminado. Tem mais. Mateus 15, 11. Vem aqui. Vamos ver aqui em Mateus 15, 11. Ainda sobre o mesmo tema. Jesus falando, olha só, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai, o quê? Isto sim contamina o homem. Então, a gente tem que ter cuidado de perceber o que está falando e também o que está ouvindo, para não ser contaminado. A tendência das pessoas é geralmente lembrar das palavras impróprias, muito mais do que as palavras boas. Há uma coisa no ser humano que parece que dá um certo prazer de falar o mal. Mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O que a Bíblia diz? Quem está em Cristo, as coisas velhas. Então nós temos que criar em nós os hábitos do reino de Deus, irmãos. E no reino de Deus, a gente fala para edificar e não para destruir. Amém? Deus quer que usemos nossas palavras para dar vida a coisas boas. Deus traz revelação do nosso espírito de palavras boas. Puxa, eu fiquei ontem emocionado de ver os jovens alegres, abaçando ali. Eu disse, caramba, eles estão provocando um ambiente no coração de quem está triste, de quem está abatido. Então, eu quero terminar nesse exato momento fazendo um desafio a você. Que desafio, pastor? Eu quero desafiar você esta semana a fazer esse milagre do vale de ossos secos. O que é isso, pastor? A modificar situações dentro do seu lar, dentro talvez do seu ambiente de trabalho, com palavras de vida e não palavras de morte. Palavras que edificam,
e não palavras que destroem. Você vai experimentar este milagre do vale de ossos secos, não de forma física, mas de forma emocional, de forma espiritual. E eu digo uma coisa para você. Jesus disse assim: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Palavras falada com fé, falada com alegria, falada confiante em Deus. Essas palavras geram e transformam a vida das pessoas. Muitos dos problemas que precisam de solução ou solução na sua vida, não são todos, mas estão na mudança no uso da palavra. Esse é o meu recado esta noite para você. Você pode mudar o ambiente da sua vida, o ambiente da sua casa, você pode mudar os ambientes que você frequenta, se você usar as palavras certas. Outra coisa, as pessoas gostam de quem tem palavras boas. Eu sempre estou cercado de pessoas querendo me ouvir. Ah, porque o senhor é pastor. Justamente porque eu sou pastor e tenho palavras boas. Mas esse não é uma prerrogativa só do pastor. É a prerrogativa de todo filho e toda filha de Deus. Porque as palavras que eu digo às pessoas, eu as tiro da Bíblia. Eu só as traduzo numa linguagem mais coloquial. Mas eu as extraio da palavra de Deus. Então, se o ambiente que você vive não está bom, você pode mudá-los. E eu quero, nesta noite, orar junto com vocês. Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer uma experiência essa semana? Vamos começar a falar palavras boas a pessoas. Eu queria, quem sabe, ouvir 1 ou 2 testemunhos domingo que vem, dizendo assim: pastor, eu coloquei em prática aquela palavra. E comecei a profetizar coisas boas sobre aquela pessoa que eu espero mudança. Eu comecei a dizer sobre ela e falar sobre ela coisas boas. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé. Ele vai olhar e vai ver o seu coração e você vai ver mudança. Quem sabe você falar palavras boas para seu filho, para sua mãe, para seu pai, para seu marido, para sua sogra. Pastor, mas até para a sogra, fale. Eu falo para minha sogra. Sempre que eu posso dar uma palavra para alegar o coração dela, eu dou. Sabe por quê? Quanto mais eu alego minha sogra, mais ela me abençoa. Sempre mandando mensagens, sempre, sabe? Eu aprendi que esses preconceitos todos têm que ser quebrados. Ah, pastor, que o senhor não tem a sogra que eu tenho. Graças a Deus. Cada um tem a sogra que merece. Agora ouça bem o que eu vou falar para você. Para mudar, você tem que começar a falar bem da sua sogra. E não olha para o lado, não, baixa a cabeça. Diz, pastor, isso aí é... Gente, eu estou falando que muitos dos problemas vão ser resolvidos. No princípio ela vai falar, eu acho que ele está com falsidade comigo. Que tem gente que está tão maltratada que quando você fala uma coisa dessa, ela nem acredita. Mas insiste, persiste, que a pessoa vai ver que algo bom vai acontecer na vida dela. Você pode botar a mão no seu coração e dizer assim: Senhor Jesus, perdoa as vezes, ó Pai, que eu usei a minha palavra para destruir, para difamar, para colocar alguém para baixo, para acusar, para trazer discussão dentro do meu lar. Diga, Senhor, me perdoa, Jesus. Diga assim: Espírito Santo, me ensina a usar as palavras de forma correta, para que eu ressuscite coisas que já estão mortas, coisas que foram bonitas na minha vida, Senhor, e que acabaram se perdendo. Diga, Senhor, em nome de Jesus, muda o meu pensar e me dá, Senhor, a palavra certa
para a pessoa certa, da forma certa, na hora certa. Jesus, me faz portador das boas novas, Senhor. Que eu possa usar a minha boca como instrumento de bênção, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Quantos aqui vão tentar colocar em prática essa palavra? Gente, vamos fazer isso? Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Vamos em paz, que Deus abençoe todos vocês, rica e abundantemente.